E aí, pessoal, vamos continuar os estudos sobre isomeria óptica, tá bom? E hoje vamos entrar no mundo da luz polarizada, ok? Para que serve a luz polarizada, o que é a luz polarizada, tá bom? E como ela se encaixa dentro da química orgânica, tá certo? Depois de ter estudado os casos especiais, tá bom? De moléculas que não apresentam carbono quiral, mas apresentam, tá bom? Imagem especular não sobreponível, logo apresentando isomeria óptica. Vamos estudar os efeitos da luz nessas moléculas, tá ok? Principalmente nas moléculas assimétricas, aquelas que não possuem um plano de simetria. A luz comum, certo? É emitida pelo Sol, por uma lâmpada, uma lanterna, uma vela, tá ok? Que temos aqui no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, é uma onda, certo? Lá na física você entende que ela se propaga na forma de onda eletromagnética, tá bom? E ela vibra constantemente em infinitos planos ao longo de um eixo de propagação, tá certo? E a gente pode perceber isso aqui nessa lanterna, ó. Ela vai ser acionada e quando ela for ligada, ela vai emitir, né, esses feixes de luz, tá bom? E aí aqui eu tenho as ondas, ó, representando a onda eletromagnética, ok? E ela vai sair em diversas direções daqui dessa lâmpada, tá? Em infinitos planos, ok? Ele colocou aqui dois planos, ó, tá? Mas ela vai sair em infinitos planos. Como é que eu olho isso, professor? Outra representação da luz não polarizada. Não é a luz polarizada ainda, vamos chegar lá. Aqui é a luz comum, normal, da forma que a gente absorve ela, tá bom? Da forma que ela é apresentada para a gente no nosso cotidiano. Aqui nessa imagem tu pode perceber, ó, que vai para infinitos planos, ela vai para infinitas direções, tá? Todos os raios de luz eles vão para diferentes direções. Então é uma forma como se fosse bagunçada, tá? E aí a luz polarizada, né, ela faz uma organização desses feixes, tá certo? Melhor ainda, de um deles. Como é que isso acontece? Existem lentes especiais, tá certo? Lá da física, existem lentes especiais que são os primas de Nicol, tá ok? Lentes feitas de uma variedade cristalina de carbonato de cálcio, certo? Temos ali as lentezinhas formadas por carbonato de cálcio e elas são denominadas polarizadoras de luz. Elas fazem esse efeito que chamamos de polarização da luz. A gente vai entender isso já na prática. Ela filtra todos os planos de propagação da luz, com exceção de um deles. Então, esses raios diversos aqui que são espalhados quando tu aciona uma fonte de luz, eles são filtrados por essa lente e apenas um deles vai passar, tá bom? Isso é a característica dessas lentes, essa a função delas. Dessa maneira, a gente vai obter uma luz chamada de luz polarizada. Então, quando essa luz passar por esse equipamento, por essa lente, apenas um desses infinitos, tá? Apenas um desses infinitos planos, desses infinitos eixos que são liberados na luz, apenas um vai passar. E esse único raio que passa é chamado, tá bom, de luz polarizada, certo? Vamos olhar aqui a próxima representação. A gente colocou aqui, acionou a lanterna, a luz não polarizada é emitida, ele vai passar aqui, ó, tá bom, por esse filtro polarizador, que a gente acabou de falar que é de carbonato de cálcio, é uma lente, tá certo? De diversas variedades, e a gente chamou aí de prismas de Nicol. Quando a luz passa, você vê que filtra, tá bom? Apenas um passa, tem que vários aí, apenas um vai passar, tá bom? Olha o que eu tenho antes, vários raios em várias direções. Quando ele passa pelo filtro, tá bom? Pela lente aqui, ó, ele vai ter apenas um, tá certo? E esse único, tá? Esse único raio, nesse único plano que vai passar aqui, esse único plano de vibração é chamado de luz polarizada. E é essa luz polarizada que eu vou usar para poder analisar as substâncias orgânicas que apresentam isomeria óptica, tá? Algumas substâncias, daquelas lá que a gente já estudou na isomeria óptica, elas apresentam a capacidade de desviar o plano da luz polarizada. É justamente por isso que eu uso a luz polarizada. Por quê? Ela vai de encontro à molécula
e quando ela se choca com a molécula, ela vai sofrer um desvio, tá bom? E isso só acontece nas moléculas que apresentam a isomeria óptica, tá certo? Ela vai sofrer um desvio característico, e aí eu já consigo analisar a natureza mais específica daquela molécula, tá bom? Então, são substâncias que a gente chama de opticamente ativas. Deixa eu pôr aqui o próximo, tá? Eu tenho aqui, ó, luz polarizada bonitinha, cada feixezinho sendo filtrado para ser analisado. Cada feixezinho desse aqui vai passar pela substância opticamente ativa e ele vai sofrer um desvio. Você vê que aqui os raios eles já estão inclinados, um por um vai passando e ele vai sofrer um desvio. Esse desvio é chamado de alfa, tá bom? É um ângulo que se forma aqui, tá? Como se tivesse um eixo central aqui formado pela linha reta do feixe da luz polarizada e ele sofre esse desvio alfa aqui, ó, tá? Essas substâncias são chamadas de, essas que têm essa capacidade de desviar a luz, são chamadas de substâncias opticamente ativas, representadas por essa siglazinha aqui, ó, SOA, tá? SOA, substância opticamente ativa. Ela pode vir com esse nome ou com essa sigla. E aí você vai ter o desvio do plano da luz polarizada. É para isso que ela serve, para você analisar esse desvio que é gerado pelas substâncias. O desvio da luz polarizada pode acontecer tanto para a esquerda, pessoal, como para a direita, tá? No sentido anti-horário ou no sentido horário, como se tu estivesse vendo ali um ponteiro de um relógio, dependendo da substância analisada. E aí que entra a isomeria óptica, tá bom? Porque você vai conhecer lá os enantiômeros, né, o par de enantiômeros, e eles vão ter, tá bom? Cada um vai ter um desvio, um para a esquerda e outro para a direita. Professor, mas como é que eu vou perceber esse desvio? Como é que eu vou colocar a luz polarizada dentro de uma substância lá no recipiente e ela vai desviar? A gente tem um equipamento próprio para isso, pessoal, que é o polarímetro, tá bom? Ele é um equipamento, ó, que você coloca uma amostra aqui dentro da substância, tá bom? Você vai colocar uma fonte de luz aqui, vai ter um filtro polarizador e aí você vai perceber o desvio, tá bom? Você vai ser o observador e você vai perceber o desvio aqui dentro. Olha só o esquema mais específico. Eu tenho aqui a fonte de luz, acompanha. A luz não polarizada vai ser emitida, né, em diversos planos. Eu vou ter minha lente aqui, ó, tá certo? Aí eu vou conseguir canalizar e formar minha luz polarizada, ó, em um único feixe, tá certo? Esse feixe vai entrar dentro do meu recipiente de amostras, que no caso é o meu polarímetro, ele já inclui a lente também. E aí, o meu observador ele vai observar um ângulo de rotação, tá? Tanto pode ser para a direita ou pode ser para a esquerda, tá ok? Então, se for desviada, tá ok? Para a esquerda, se eu observar esse desvio aqui para a minha esquerda, eu vou chamar ele, tá bom? De desvio anti-horário, ou podemos chamar ele de isômero levógiro, tá? Ele tem esse nome e essa representação levógiro, ou simplesmente a letra L minúscula, tá? Ou o símbolo negativo. Essas três representações representam o desvio da luz polarizada para a esquerda. Se a substância desviar a luz para a esquerda, o levógeno é representado pela letra L ou o sinal negativo. Se no caso a luz polarizada desviar a luz for desviada pela substância para a direita, é o destrógeno, tá? Representado pela letra D minúscula ou o símbolo de mais. Então, normalmente antes dos nomes, tá? Eu quase não vejo a representação pelo nome levógeno ou destrógeno. Eu vejo normalmente o L ou D, ou menos ou mais. Na nomenclatura oficial no IUPAC, das moléculas orgânicas, em alguns casos tu vê o negativo antes do nome ou o positivo. Isso indica que lá dentro daquela amostra eu possa ter o isômero destrógeno ou levógeno, tá ok? Que tem essa representação aí. Então eu posso calcular o grau do desvio e isso vai me ajudar em outras características, analisar outras características na molécula, tá bom? Então essa é a importância da luz polarizada. A gente vai ver mais na frente que esse desvio causado pela esquerda, causado para ir para a esquerda ou para a direita, ele é causado pela formação da molécula, tá bom? Pela imagem, uma vai ser causada pela imagem objeto e a outra vai ser pela imagem
que é formada no espelho, tá? Objeto imagem e objeto molécula, né? A molécula lá bonitinha e a outra imagem especular que a gente fazia lá no espelho plano. Uma vai virar para a esquerda e a outra vai virar a luz, né? Vai sofrer esse desvio da luz para a direita e outra para a esquerda, tá bom? Isso é justamente causado pelo par de enantiômeros que é formado aí pela isomeria óptica, tá certo? Naqueles diversos casos que a gente estudou. Então, a partir de agora, você tem que entender esse conceito aí de luz polarizada e a gente vai aplicar isso nas características das moléculas. Até a próxima aula. Valeu, pessoal!